Montemora, eu quero, em nome do Jornal em Destaque, de toda a sua equipe, agradecer essa sua gentileza de nos ceder esse espaço, para a gente conversar a respeito desse assunto que tomou a cidade de Partido Alferes nesses últimos dias. Agradecer a você por nos receber aqui na sua pousada, esse lugar maravilhoso aqui que a gente está encantado, e poder falar e trazer mais informação segura, né, a respeito do que está acontecendo, e a sociedade está processando toda essa informação. Então, Lucas, primeiro, antes de te fazer a pergunta inicial, eu queria dizer o seguinte, que a gente vive num momento em que tudo se polariza, né? E eu acho isso interessante. Eu acho que as redes sociais está permitindo ao cidadão comum expressar sua opinião, mostrar o seu posicionamento a respeito de qualquer tema, de qualquer assunto. E isso é muito positivo, né? Agora, como jornal, o que realmente nos assusta é quando uma pessoa toma um posicionamento sem realmente conhecer o mínimo, a base, a essência daquilo que está em discussão. Então esse é o nosso trabalho aqui hoje. Gostaríamos de esclarecer ao máximo para a sociedade qual é o posicionamento dessa união de movimentos que acabou, né, se tornando realmente uma união de movimentos, né, da sociedade civil organizada aqui na nossa cidade de Partido Alferes, sobre a questão da lei, do projeto de lei, né, do vereador Dudu Mariotti, que substitui o nome da praça Manuel Congo para o Pastor João. Então vamos lá. Eu gostaria de iniciar perguntando o seguinte: qual é a concepção, né, que vocês, dessa união de movimentos, que vocês têm, que vocês receberam e que estão trabalhando para tentar realmente apresentar para a sociedade um posicionamento claro a respeito dessa lei? Diz para a gente assim, como foi que vocês receberam e qual foi a atitude que vocês tomaram com relação a esse projeto de lei. Olá, obrigado pela oportunidade de vocês, pelo espaço do jornal. Sem dúvida é muito importante a gente esclarecer todas essas questões que estão vindo à tona. Eu acho que, de fato, a participação da sociedade, né, o fortalecimento desses grupos que representam, né, o interesse da coletividade de Partido Alferes é muito importante para que toda a população tenha um discernimento do que está acontecendo. Obrigado pelos elogios da pousada. Vocês são bem-vindos a todos que queiram conhecer. Né? Então é muito importante a gente, desde o início, mostrar como é que foi a evolução de todo esse processo até chegar onde a gente está hoje. Né? Terça-feira passada, dia 4, à noite, nós soubemos, a partir do Conselho de Cultura de Partido Alferes, que estaria sendo proposta uma lei, né, de um vereador da nossa cidade para mudar o nome da praça, que é ali próximo ao Centro Cultural, né, para Pastor João Alto da Silva. Foi proposta, se eu não me engano, no projeto de lei 10 de 27 de janeiro de 2021, a mudança do nome da praça, e aí foi perguntada, né, dentro para a Procuradoria, né, onde é que estava localizada a praça. E aí a Procuradoria deu uma informação de que aquela praça era Manuel Congo, né, e que a história de Manuel Congo, né, é super importante para o nosso município, e a partir do momento que o Grupo de Turismo Rural, o Conselho de Turismo, o Conselho de Cultura souberam dessa afronta à nossa história, à nossa cultura, né, da cidade de Partido Alferes, a gente resolveu pensar em medidas de como a gente poderia mostrar para a população que Manuel Congo é um personagem histórico de Partido Alferes que representa tantos valores, né? E sim, ele faz parte da nossa história, assim como o Velho de Avelar, né? Então a gente precisava fazer uma forma de manifesto para que a gente pudesse impedir essa mudança. Então, a primeira proposta do grupo foi uma nota de repúdio. Então a gente, na terça-feira à noite, em menos de 8 horas, 6 horas, a gente fez um documento. No dia seguinte a gente foi para a rua, conseguiu a assinatura de todos os conselheiros, né, das entidades que participariam do projeto. O Convention Bureau Vale do Café também endossou esse nosso documento. A gente foi para a população, conseguiu recolher mais de 50 assinaturas no espaço de 1, 2 horas. E aí, na quarta-feira,
às 2 horas da tarde, a gente foi para a Câmara, protocolamos, quando chegamos na Câmara, esse projeto de lei de 27 de janeiro de 2021 tinha sido extinto e tinha sido protocolado um outro projeto de lei, né, que é o de 4 de maio de 2021, ou seja, um dia antes, né, alterando o objeto desse projeto de lei para que fosse feita a alteração da Praça Manuel Congo, que é onde hoje tem os monumentos culturais de nossa cidade. É um monumento que conta, é o marco centenário desde que Patido Ferres foi elevado à vila. Né, o monumento do bicentenário de Patido Ferres, que são 3 arcos que representam... Teve a participação da sociedade na sua elaboração. Exatamente, inclusive do grupo de turismo rural, né, uma das autoras, né, artesãs, é do nosso grupo de turismo rural, e ela fez um projeto maravilhoso, né, que o ladrilho conta a história, o mosaico representa a arte, né, secular, né, todos os azulejos pintados à mão contando a história de Patido Ferres desde do momento da abertura do Caminho Novo e dos indígenas puris que habitavam por aqui, né, passando pelo período do café e até chegar nas nossas festas populares hoje conhecidas como Festa do Tomate, Folia de Reis, enfim. Então, a Praça Manuel Congo, que é o nome da praça situada abaixo ali do Centro Cultural, ela tem o monumento da Bíblia Sagrada também. Ao lado dela passa o Caminho Novo do Ouro, né, que foi aberto por Garcia Casleme, né, em 1690, século XVII, né, que a partir da abertura desse caminho surgiram as fazendas, né, a Fazenda do Pau Grande, 1710, Fazenda Freguesia, posteriormente. Então, Patido Ferres passou a ser, né, essa região muito importante, né, para o Império, né, muito importante para o ciclo econômico do café, posteriormente. Né? Então, toda essa história, toda essa manifestação cultural de tudo que aconteceu aqui é o que a gente pretende contar com um grupo de turismo rural, com o Conselho de Turismo, com o Conselho de Cultura. Né? Então, por isso é tão importante a gente lutar para que o nome dessa praça continue como Manuel Congo, porque a história de Manuel Congo, para quem não conhece, é uma história de uma rebelião de escravos que aconteceu em 1838, né, escravos que fugiram da fazenda Freguesia, onde é hoje a aldeia de Arcozelo, e se rebelaram a partir de várias chibatadas até a morte que foram dadas ao Camilo Sapateiro, que era um outro escravo. A partir disso eles se rebelaram, fugiram e foram em várias fazendas, né, salvando outros escravos. Na Fazenda Maravilha, foram subindo a Serra de Santa Catarina, ali por cima, Palmares, né, e aí onde é conhecida a Gruta dos Escravos, e eles acabaram, essa revolução assombrou todos os barões de café da época, né, e acabou que essa revolução foi extinta a partir da captura pela Guarda Nacional. E esses escravos, e principalmente Manuel Congo, ele foi enforcado em praça pública para servir de exemplo e vassouras. Então é uma história de muito sofrimento, é uma história de liberdade, é uma história de luta, né, que tem tudo a ver com os valores que nós queremos passar dentro, né, da nossa cidade, né, que o povo conheça essa história. E esse movimento, Lucas, ele não é importante na época somente, né? Ele continua presente, ele continua importante, ele continua dando a sua mensagem para os dias atuais, né? E a gente sabe da importância da manutenção da história. Todo mundo sabe, né, que história é identidade, né? Que você não pode construir futuro sem preservar o passado. Isso eu acho que é uma lição de uma cartilha que todo mundo deve realmente rezar. Por exemplo, na nossa cidade, Miguel Pereira, nós tivemos ali personalidades importantes também que passaram por ali. A gente teve Francisco Alves, por exemplo, né? E esse rei da voz não se cuidou, por exemplo, da residência dele, que poderia realmente ser um local bem apropriado de museu. Ele tem um museu na cidade, ainda bem que ainda tem ainda alguma coisa que resgate ainda essa história, né? E Miguel Pereira, por exemplo, tinha tudo para ser o lugar, né, que hoje o conservatório
ocupa, exatamente por essa personalidade importante que viveu. Nós também tivemos a passagem aí, temos até familiares do Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Então, quando a gente realmente não se interessa, quando a gente não se preocupa, isso acaba se perdendo mesmo. A gente sabe dessa importância. Só que, nesse momento que a gente está vivendo, né, que eu falei no início, tão polarizado, onde as pessoas tomam partido, e repito, não é esse o problema. O problema é não ter o conhecimento, o mínimo, né, suficiente, da essência do que se pretende. A gente também conversando com algumas pessoas, nós estivemos nas ruas conversando com algumas pessoas, para entender, para saber, detectar como é que essas informações chegaram até a sociedade, né, que não é essa que está organizada. E algumas pessoas, claro, conversamos com algumas que são favoráveis, algumas que não são, e a gente também entendeu que algumas pessoas entenderam que a rejeição a um projeto, né, que traz o nome do pastor, poderia ter um traço até de discriminação à religião evangélica, que é muito representativa na nossa cidade, né? E eu te pergunto, conversando com o vereador, ele disse, não tive nenhuma intenção de macular a história, né? Eu pergunto, e com relação a essa união de movimentos, também não teve nenhuma relação de desprestigiar ou desmerecer, né, esse grupo evangélico, o próprio pastor João. Então eu queria ouvir de você como é que vocês também entenderam essa questão. Não, de jeito nenhum teve qualquer objetivo de macular a história do pastor João. Ao contrário, desde o início, né, desde quarta-feira à noite, quando a gente chegou na Câmara para representar os nossos interesses, nós chamamos os vereadores um a um para esclarecer toda a situação, dizendo que sim, somos a favor da homenagem ao pastor João Alto da Silva, com todas as letras, em bom tom. Nosso discurso sempre foi pacífico, sempre foi, na verdade, de unir as pessoas, né? Então, nós acreditamos sim que o pastor João Alto da Silva tem um trabalho de fé, tem uma representatividade grande dentro de Partido Férias, ele é um personagem histórico da nossa cidade, né? Nós não temos nenhuma forma, nenhum momento, nenhum discurso nosso nas redes sociais, nada que possa comprovar que a gente fez um discurso intolerante com a religião do vereador autor do projeto e do homenageado pastor João Alto da Silva. Ao contrário, né, após a sessão legislativa, no dia 5, nós chamamos o vereador Dudu Mariotti para que ele pudesse conversar com a gente em bom tom, em harmonia, em paz. E nós fizemos uma reunião que, inclusive, ele elogiou a educação do nosso grupo, o conhecimento histórico, cultural da nossa cidade, né? Nós nos colocamos a favor para que a gente pudesse discutir as políticas culturais e históricas da nossa cidade. Ele se colocou a favor para que a gente pudesse conversar isso. Nós estamos abertos ao debate. O que aconteceu de quarta-feira até hoje, eu não falei com o Dudu Mariotti, né? Acredito que nenhuma das pessoas que participam do nosso movimento, ninguém me relatou de ter algum tipo de conversa com ele, mas nós estamos abertos, tá? E sim, nós estamos, né, propondo com essa nosso movimento, né, de que sejam preservadas a identidade cultural histórica do povo de Patidofés. Né? Então, Lucas, assim, é sensacional essa exposição e esclarecer, deixar bem clara essa posição, porque hoje existe, a gente sabe disso, que pelo fato de você não apoiar uma opinião, muita gente já leva para o lado de que você é contra. E nem sempre não apoiar significa ser contra. É porque ao apoiar ou não apoiar, você tem um entendimento, uma concepção, mas sempre se leva para esse lado, logo, imediatamente já se cria motivos e que na verdade não tem absolutamente nada a ver no contexto real da situação. Então te agradeço muito por esse esclarecimento. Agora, eu gostaria que você me falasse um pouquinho dessa união de movimentos. Quais movimentos integraram essa questão aí que nós estamos vivendo na cidade? Inicialmente começou com o Grupo de Turismo Rural, o Conselho de Cultura e o Conselho de Turismo e o Convention Bureau Vale do Café. E a partir, né, dessa tentativa de conversar, impedir que esse projeto fosse para a Câmara, justamente para que não tivesse, né, uma digamos assim, homenagear o pastor João Alto da Silva. O projeto continuou sendo levado para frente, não teve uma redução, digamos assim, da iniciativa de colocar o projeto em votação.
e nós começamos a buscar ferramentas democráticas para que pudesse ser ouvido o nosso pleito. Quais seriam essas ferramentas? Uma nota de repúdio, a gente fez um petitório online, onde nós tivemos o cuidado de tirar o nome do autor do projeto para que não fosse configurado como uma pressão política, não é esse o objetivo do nosso grupo, né? A gente buscou entidades ligadas à cultura, à história. Então, por exemplo, é bastante gente, eu vou ler aqui rapidinho. Por favor. Então a gente tem Academia de Letras Joaquim Osório Duque Estrada, de Partido Alferes, Sociedade Histórica Carlos Celino, Livraria Aquário, Comissão Estadual da Verdade Negra do Brasil, O Negro, ZU, UK, JLS Editora de Professor, CPC Garulho, Alcatune, Viva Rio, Instituto de Projetos Socioambientais e Prosa, Cinema Independente, Bloco Mundo Negro, Celeiro das Artes, Preservale, OAB Miguel Pereira, OAB Volta Redonda, OAB Vassouras, OAB Mendes, OAB Barra do Piraí, ONG Reviva, Sindicato dos Empregados de Comércio do Rio de Janeiro, Miguel Pereira e Partido Alferes, enfim, Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Grupo Espírita da Caridade Caboclo, Pena Verde, Centro de Cultura e Educação. Então, assim, além do petitório inicial, várias entidades apoiaram, endossaram nesse nosso projeto, entendendo que seria, e inclusive a população, a gente vê no Facebook, as manifestações do Facebook, do povo, né, falando assim, realmente entendendo que era o nosso projeto. Né, e gostaria de deixar mais uma vez bem claro que o nosso grupo em nenhum momento foi intolerante, nem mesmo quis desrespeitar ou deshomenagear o pastor João Alto da Silva. Independentemente da forma com que as pessoas, o cidadão comum recebe a informação, concebe, processa, né, a informação, até porque eu penso que é papel do jornal. Nos espanta é quando o jornal não escuta as partes envolvidas, né, sejam 2, 3 ou mais. E por isso é que estamos aqui, sabe, Lucas? Para a gente poder permitir que através da imprensa local vocês possam apresentar e dizer exatamente no que se firmou, se baseou esse movimento, essa união de movimentos. Mas independentemente da forma com que o cidadão conceba, eu vejo que é muito bom quando a sociedade se manifesta dessa forma organizada, dessa forma respeitosa. Veja que vocês tiveram esse cuidado de não direcionar ao autor da lei, porque ele não era o alvo era a lei, né, que é completamente diferente. Né? E isso realmente mostra que existe hoje gente com capacidade de pensar, com capacidade de reagir, usando as ferramentas que a nossa democracia nos permite, e a gente vê que a sociedade participa, chega junto, acompanha. Então, aos meus olhos, isso é muito positivo. Mas eu gostaria de saber, aos seus olhos, né, que eu gostaria que você falasse por todos esses movimentos que estão aí, né, agregados, como é que vocês concebem, porque nós recebemos a informação de que o vereador ele vai modificar, né, não vai levar à frente a substituição do nome da praça, né, e como é que vocês concebem tudo isso, a participação da sociedade organizada, a participação do cidadão, né, ali isoladamente, como é que você considera essa mudança até na própria lei e o desfecho de tudo isso que vai se dar agora nessa quarta-feira? Bom, a princípio a gente enxerga como uma vitória da sociedade civil. Por quê? Porque nós, principalmente, né, não principalmente, mas o Grupo de Turismo Rural, assim como os conselhos, vem trabalhando, né, e é difícil, é árduo, né, é uma doação do nosso tempo, ninguém ganha nada para isso, na verdade é uma vontade nossa de transformar, né, de modificar, de acompanhar a política pública do município, né, no sentido de que os conselhos de turismo e de cultura são importantes porque é a única forma da sociedade civil acompanhar, direcionar as políticas públicas, né, junto ao executivo e legislativo, para que os anseios da população sejam ouvidos, né, e o interesse da coletividade seja atendido. Né? Então, o Grupo de Turismo Rural ele está há 4 anos, né, de existência, e a gente vem com muita luta. Nós somos 60 empreendedores, né, trabalhando um trabalho de formiguinha, se reunindo inicialmente de 15 em 15 dias, depois agora de um mês em mês por conta da pandemia. Né, a gente tem uma diretoria de contabilidade, uma diretoria de rotas, uma diretoria de história dentro do grupo. Né, então a gente a gente conseguiu ativar o Conselho de Turismo dentro do município,
né? A gente se articula muito bem com o Conselho de Cultura, integrando. A gente propôs, né, que a Secretaria de Turismo tivesse um projeto para ensinar a história de Patidão Filhos nos colégios, então também integrando o Conselho de Educação. Então, enfim, a gente entende que existem várias formas de você participar da política. E eu acho que hoje a sociedade... E não necessariamente só a partidária, né? Não só, exatamente, né? As pessoas hoje estão enxergando política como política partidária. E desde o início do nosso projeto, e essas associações, esses conselhos, não fazem política partidária, e sim discute a política pública do município, né? Quer dizer, é a política social, a política cultural, a política econômica que não passa pela questão aí. Exatamente. Então a gente enxerga que sim, existem outras formas de fazer política que não são essas mal vistas pela sociedade, e sim participando, né, conversando, dialogando, mostrando que tem uma representatividade dentro da cidade. Então, o Grupo de Turismo Rural e os conselhos, eles representam os interesses coletivos, né? Cabem às autoridades ouvirem, né, a quem está ali manifestando. Então, essa nossa manifestação, ela foi vitoriosa pelo simples fato de ter repercutido para a população, e a população conheça a história de Manuel Congo, né, e que a gente preserve um patrimônio cultural histórico, que é a Praça de Manuel Congo, no Centro Cultural. Quer dizer, uma manifestação sem nenhuma motivação política. Democrática, usando as ferramentas, e que eu gostaria também de fazer um adendo, que em nenhum momento o vereador autor da proposta ele foi execrado na internet. Ao contrário, a gente tomou cuidado de vincular o nome dele, né? E inclusive a faixa não é ridícula. A faixa é mais uma ferramenta democrática para que protestar contra uma determinada medida que a população não acredita que é justa, né? Sim, queremos a placa de Manuel Congo na praça. Sim, queremos contar melhor a história de Manuel Congo naquela praça. O busto, ele nunca pertenceu à aldeia de Arcozelo. Se pertencesse, seria patrimônio da Funarte. A Funarte teria que fazer algum tipo de processo para poder passar para o município. Aquele busto, né, ele pertencia à praça ali, estava naquela praça, se eu não me engano, pelo que eu ouvi o pessoal de Conselho de Cultura falar, até 2005. Só que ele estava sendo alvo de vândalos, de pintura, e foi colocado, né, como uma relíquia de Patidão Férez, uma obra de arte. Ele foi colocado dentro do Centro de Cultura para preservar a cabeça de Manuel Congo ali. Né? Então, quanto ao memorial, quanto à revitalização da gruta, nos colocamos inteiramente à disposição do vereador, caso ele queira continuar com esse projeto. Somos a favor. Inclusive, esse já foi um pedido, né, do nosso grupo de turismo rural. Todo ano a gente manda para a Secretaria de Turismo um release, né, uma lista de propostas que nós temos para melhorar o turismo. Eu disponibilizo o documento se for necessário, vai estar lá. Revitalização dos monumentos, revitalização dos mirantes, revitalização da Gruta de Manuel Congo. Só que a Gruta de Manuel Congo é um processo um pouco complicado. Existe uma discussão em qual é o território que ela está, se é Patidão Férez ou Miguel Pereira. Né? Ela está dentro de um terreno particular, desapropriar não é assim tão fácil. Né? Fazer um memorial de Manuel Congo e Mariana Crioula, nós estamos super a favor, concordamos, tem que ser feito. Vassouras tem memorial, Patidão Férez, onde aconteceu, não tem? Sim, vamos fazer o museu, concordamos com o vereador. Né? Também não é assim tão fácil, depende de outras questões, depende de licitação, depende de empenho, não é de uma noite para o dia. Né? Tirar o nome da Praça de Manuel Congo parece ser simples, né? Tirar o nome, não é isso que a gente quer contar a história, né? E preservar a nossa identidade cultural. A ideia é fortalecer esse nome, né? e não substituí-lo. Não só Manuel Congo, como Joaquim Osório Duque Estrada, Mariana Crioula, Pascoal Carlos Magno, lutar pela aldeia de Arcozelo. Existe, eu vi bastante gente na rede social, espero que esse movimento sirva para lutar a favor da aldeia de Arcozelo. Sim, já estamos num grupo, né, articulando essa luta, essa mobilização com pessoas importantes, né, esperando o momento certo, e acreditamos que isso vai desencadear essa luta, essa nossa vitória da sociedade civil, vai desencadear
outros frutos para Pratidoférias. Lucas, para a gente finalizar, qual é o recado, qual é a mensagem que você gostaria de dar para a sociedade e, claro, também para os políticos, seja do legislativo, do executivo, enfim, da nossa cidade de Pratidoférias? É mais ou menos nesse sentido, né, de como nós já estamos falando. É muito importante ouvir a sociedade civil, é muito importante valorizar o trabalho desses grupos que se doam para reerguer a história do nosso município, né, lutam, se doam, né, deixam de trabalhar em seus negócios para poder lutar por uma causa coletiva. Né, e que é muito importante que o Poder Executivo, o Poder Legislativo esteja junto com esses grupos ouvindo. E nós estamos abertos, o convite fica feito a todos eles. Gostaríamos, né, de ser convidados também por cada um. Né, e a sociedade civil organizada tem um poder, uma força muito grande. Né, e eu gostaria também de falar que a história tem que ser melhor contada dentro do nosso município e que a gente continua batalhando, trabalhando para que isso seja realizado dessa forma. Perfeito. Lucas, mais uma vez eu quero colocar o Jornal em Destaque à disposição. Obviamente a gente sabe da importância do turismo em qualquer lugar do mundo e a gente sabe também o quanto o turismo cultural tem atraído pessoas. Isso pode realmente impactar muito positivamente na economia de qualquer lugar, principalmente uma cidade que tem tanta história para contar, tem tantos personagens importantes que passaram, né, que marcam a história, que traçam a história e a identidade, consequentemente, desse lugar, desse município. E tudo aquilo que você achar que o Jornal em Destaque pode ser útil, por favor, faça contato. E mais uma vez, muito obrigado. Com as mãos devidamente higienizadas, eu gostaria de cumprimentá-lo e mais uma vez deixar aqui o nosso agradecimento. Tá bom? Eu que agradeço. Um abraço, até mais.